Senhor, transforma, renova-nos, ó Pai, porque somos dependentes de Ti. Senhor, se estamos fazendo algo errado, nos leva para o caminho certo. Senhor, te peço, nos conduz, nos direciona. Mas não nos deixa, Senhor, sairmos daqui sem sentir o Teu toque, sem sentir a Tua presença, sem sentir o Teu mover em nossa vida. Pausa e começa de novo. É o que eu te peço, Senhor, em Teu nome, que é digno e santo. Eu coloquei. Amém. Amém, irmãos. Aqui eu só queria falar algo. Se sintam privilegiados por estar com essa obra, com essa missão. Porque Deus colocou a responsabilidade sobre as nossas vidas. E ai de nós, Senhor, cumprirmos o pedido do Senhor. Outra hora, se nós não estivéssemos aqui, nós estaríamos mortos lá fora, com as nossas lamentações, com as nossas, o nosso eu, com o nosso achismo, e estaríamos mortos. Mas hoje o Senhor deu a oportunidade desse ministério para que nós possamos ter vida. E vida em Cristo Jesus, para que possamos levar para outras pessoas. E tem muitas igrejas, irmãos, que estão cheias, outras vazias, mas estão vazias do Senhor. E hoje aqui nós estamos poucos, mas eu posso sentir a presença do Senhor. E eu posso ver que a cada dia nós temos procurado pedir ao Senhor para nos auxiliar, para estar nos mudando, para estar nos moldando cada dia mais. E a presença do Senhor só vai, aleluia, só vai nos fortalecendo. Então, nós possamos nos sentir privilegiados de estarmos aqui. Essa oportunidade que o Senhor nos deu de ter vida e em abundância. Ele está chamando o para trazer uma palavra. Deus querido, Deus amado, ó Pai, te entregamos a vida do nosso irmão em tuas mãos, ó Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que ele é um canal de bênção sobre as nossas vidas, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós não estamos preocupados com quantidade, ó Pai, mas nós estamos preocupados com qualidade, Senhor. Pai, nós estamos preocupados, ó Pai, se 1 ou 2 ou 3, ó Pai, saímos daqui entendendo aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Aleluia, o céu já está em pé, ó Pai. Pai querido, Pai amado, usa teu filho, ó Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama graça, sabedoria e discernimento sobre a vida dele, Senhor. E aviva cada dia mais a tua obra sobre a vida dele, ó Pai. Porque eu sei, ó Pai, que grande é o chamado na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai querido, Pai amado, usa ele, ó Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Boa noite, Pai do Senhor. Tudo certo, né? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1. Mateus, capítulo 8, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 4. Última vez que eu dirigi o culto, eu falei que dava uma pregação. É porque já estava pronta. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo:
quero ser limpo, fique limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Irmãos, esse texto ele é uma passagem, que fala sobre quando Jesus Cristo ele estava caminhando e logo uma pessoa leprosa viu ele. E talvez as pessoas que não conheçam, que na Bíblia sempre fala sobre lepra. A lepra ela seria o que hoje nós conhecemos como hanseníase, É uma doença muito complicada, porque ela vai acabando com a pessoa enquanto a pessoa ela ainda está viva. Então as extremidades, ponta de dedo, lábios, nariz, elas vão caindo, enquanto a pessoa ela ainda está viva. E naquele tempo as pessoas que tinham essa doença, elas não podiam conviver socialmente, devido ao risco de transmissão. Então nós temos uma pessoa que necessitava de um apoio, uma pessoa que estava passando por uma dificuldade, e que essa pessoa ela se depara com Jesus. Irmãos, hoje nós estamos aqui. Aquilo que a Paulinha e que a Bibi falou é que hoje é uma oportunidade, assim como foi para esse leproso. Foi um momento em onde ele estava em um determinado local, que a Bíblia não diz aonde, mas ele estava e ele vê Jesus Cristo. Ele teve a grande oportunidade de ver Jesus Cristo passando. E aí, irmãos, ele não perdeu essa oportunidade. Assim somos nós que estamos aqui hoje. Eu vou estar trazendo alguns aprendizados sobre esse texto, mas pegando um gancho daquilo que a Bibi e que a Ana Paula trouxe hoje, nós estarmos aqui hoje é uma oportunidade. Não é porque eu que estou pregando, não é porque o pastor está aqui hoje, não é por nada disso, mas é porque nós estamos tirando um tempo para poder glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós acabamos esquecendo de Jesus Cristo no nosso dia a dia. Tem vez que se não é o culto para poder dar aquele puxão de orelha, a gente passa a semana toda sem lembrar de tocar no nome de Jesus. Eu tenho feito um exercício comigo mesmo, de sempre buscar tocar o nome de Jesus quando eu estou nas coisas boas. Quando acontece alguma coisa, rapidamente, ou vou fazer uma oração aqui, Esses dias Thalita passou mal, o menino, o bebezinho passou mal também. Aí rapidamente a gente lembra, opa, vou orar para Jesus Cristo. Mas eu tenho tentado, irmãos, fazer esse exercício de sempre estar lembrando de Jesus Cristo nas coisas boas. Nas coisas ruins a gente sempre lembra, mas a gente tem que... Então, irmãos, estar aqui hoje é uma oportunidade. Às vezes no decorrer da semana a gente não teve tempo, a gente não teve oportunidade de estar lendo a palavra, de estar meditando, de estar orando. Hoje é uma grande oportunidade. Amém? E alguns ensinamentos que eu aprendo com esse texto. Irmãos, imagine você passando por um período, uma doença que faz com que você já estivesse condenado.
Porque a lepra naquele tempo era uma condenação, era a morte na certa. Várias pessoas não conseguiram passar dos seus 25 anos de idade, porque era uma doença extremamente agressiva. Imagina você, além de saber que você está condenado, você ainda ter que viver afastado do seu povo. Você tem que ser isolado, tratado igual animal, porque a sociedade não permite que você voltasse para ela. A sociedade, ela não permitia que você estivesse no meio. Irmãos, quantas vezes nós estamos condenados em nossas vidas? Nós estamos isolados. Nós estamos achando que nós estamos num ambiente onde todo mundo me aceita. Irmãos, no mundo de hoje, a diferença com esse texto é que a maioria está doente. Nesse texto, a maioria eram de pessoas sãs, pessoas que estavam íntegras fisicamente. Hoje a maioria das pessoas, elas estão doentes, inclusive dentro da igreja. As pessoas, elas estão com problemas, pessoas com depressão, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão ali, que pelo menos deveriam ter a presença de Jesus Cristo, passando por certas dificuldades, e que não eram para estar passando por essas dificuldades. E se aqui dentro as coisas não estão tão legal, imagina lá fora. Imagine lá fora, quando a gente olha para o lado, a gente vê todo tipo de coisa estranha. E a gente fala, não tem como isso estar certo. Irmãos, a fé verdadeira, ela reconhece a Jesus Cristo. Nós temos que guardar essa frase. Porque lá fora, irmãos, lá fora nós estamos em meio à multidão. Lá fora que eu falo não é ali fora, não lembro, porque lá fora que eu falo é no mundo. Nós estamos em meio à multidão. E muitas vezes nós achamos que em meio à multidão nós estamos certos. Lá fora, as pessoas, elas estão leprosas. Lá fora, as pessoas, elas precisam de uma orientação de Deus. E o problema é quando a gente acha que está na maioria está certo. Esse leproso, quando a gente vai começar a ler o texto, a gente percebe que ele viu Jesus Cristo. Logo em seguida, ele adorou Jesus Cristo. Esse leproso, ele bateu o olho em Jesus Cristo e logo em seguida, ele adorou ele. De cara, ele reconheceu quem era Jesus Cristo. E uma pergunta que nós devemos nos fazer: nós estamos reconhecendo quem é Jesus Cristo? Ou será que nós estamos em meio à multidão, em meio aos leprosos, achando que nós estamos certos? Uma vez eu estava assistindo um debate e o pastor falou que estava discutindo sobre acessibilidade ao reino dos céus, e os pastores falaram: não, se tem uma pessoa que foi exclusivista, foi Jesus Cristo.
O evangelho, ele é exclusivo. Ele é exclusivo para aquelas pessoas que reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz. Aceita qualquer um, mas só vai aquele que reconheceu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, nem sempre, irmãos, estar no meio da multidão quer dizer que nós estamos certos. Nem sempre estar entre a maioria quer dizer que nós somos certos. E uma coisa que Jesus Cristo, que eu oro a Deus toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, pregar, que eu vou tomar a frente de alguma coisa, principalmente nesse âmbito, né, cristão da igreja, oro para que Deus ele me dê discernimento. Porque, irmãos, lá fora é muita baboseira, é muita enganação. E não é só enganação dentro da igreja não, porque aqui nós já estamos cansados de falar sobre a igreja, mas é enganação do mundo. São situações que fazem com que a gente crie essa falsa expectativa. Não, eu tenho que viver mais, que eu tenho que experimentar isso aqui. Não, porque se eu não der uma volta de lancha, eu nunca vou ser feliz. Não, porque se eu não trocar de carro esse ano, nossa, eu não vou ser o cara descolado. Ah, que se o meu filho não estiver estudando na escola tal, eu não vou ser um cara top. Irmãos, o Evangelho de Cristo ele é exclusivo. E quem tem uma fé genuína, ele reconhece o chamado de Cristo. Assim como esse leproso. Ele poderia ter feito o seguinte: cara, eu já estou condenado, você quer saber de uma coisa? Eu vou aprontar, vou fazer tudo o que as regras, as leis não deixavam eu fazer. Agora eu vou botar o terror, vou aprontar. Irmãos, ele viu Jesus Cristo e ele logo o adorou. No livro de João, capítulo 4, versículo 24: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Salmos 95, versículo 6: Vinde, adoremos e prostraremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O Evangelho de Cristo, ele é exclusivo. O Evangelho de Cristo, ele faz com que eu mude as minhas ações. A palavra de Deus, ela transforma a minha vida. É um ambiente exclusivo. Se eu não me transformar, se eu não me permitir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu irei ficar para trás. É triste, porque a gente logo pensa: eu vou para o céu, mas eu quero levar toda a minha família, eu quero levar meus amigos, eu quero levar o vizinho, o periquito, o papagaio. Irmãos, se os amigos, a família, o vizinho, o papagaio não estiverem alinhados, infelizmente, porque o Evangelho de Cristo, ele é exclusivo. E uma coisa que é muito interessante, além desse homem, ele encontrar Jesus Cristo, além de Jesus Cristo não falar nada, ele simplesmente ir lá
Senhor, adoro a Ti, já chegou já adorando Jesus Cristo. Ele confiou. Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Nós estamos confiando em Cristo? Nós verdadeiramente estamos depositando a nossa fé em Cristo? Porque eu posso simplesmente falar que não, eu acredito em Jesus Cristo, eu confio no Senhor, irmãos, e isso ser somente da boca para fora. A fé verdadeira, ela tem confiança em Cristo. Tanta confiança que a gente vê pessoas sendo crucificadas, pessoas sendo assassinadas, pessoas sofrendo todo tipo de humilhação pela palavra de Cristo. Há um tempo atrás surgiu um vídeo, pessoal do Estado Islâmico, infelizmente assassinando alguns cristãos, e eu confesso que eu ficava me perguntando, será que eu vou ter essa mesma fé de ter uma pessoa ameaçando a minha vida? Porque a partir dali, irmãos, a gente perde tudo. Tudo que há nesse mundo. Filho fica para trás, o carro, casa, esposa, marido, fica tudo para trás. Eu estou preparado para poder abrir mão disso tudo por Cristo? Eu tenho essa condição? A minha fé, ela é a esse ponto? Será que verdadeiramente eu estou confiando em Cristo? Será que é isso? Ou será que é da boca para fora? Será que é quando está tudo bem? Eu confio em Cristo quando está tudo bem? Quando o salário está na conta, quando as contas estão todas pagas, quando está todo mundo com saúde, é nesse momento que eu confio em Cristo? Esse cara, ele estava com a vida toda perdida, já tinha perdido tudo, já tinha perdido família, já tinha perdido o lar, passava dificuldades, provavelmente, em certo momento, aí é uma especulação minha, esse cara pode até ter perdido as esperanças, porque imagina você chegar no local e você se deparar com um monte de gente que está com a mesma doença que você, e você vê aquelas pessoas todas morrendo. Mesmo assim, quando ele viu Jesus Cristo, ele confiou em Cristo. E quando ele fez isso, a partir daí teve o milagre. E são coisas que nós temos que parar para refletir. É o feijão com arroz do crente. A fé. É isso que me mantém. É isso que me segura. É isso que faz a gente se suportar. É isso que faz a gente se amar. É isso que faz a gente se respeitar. É isso que faz a gente se unir. É a fé em Cristo, irmãos. É isso que faz a gente fazer isso aqui. Abrir uma igreja. É
fé em Cristo. Não é fé no Rodrigo, não é fé em mim, não é fé no Cleito, não é fé na Ana Paula, na Bibi, ninguém, é fé em Cristo. É isso que faz as coisas seguirem, irmãos. Esse é o feijão com arroz do crente. Esse é o feijão com arroz do cristão. Acreditar. Eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, mas eu acredito mais ainda que Ele ressuscitou. Assim como esse leproso, nós temos que acreditar nos momentos mais difíceis das nossas vidas, de que Jesus Cristo, Ele é o único alvo. Se Ele vai curar, se Ele vai abençoar, se Ele vai fazer qualquer coisa, irmãos, não tem problema, mas eu confio nele, eu acredito nele. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo, se quiseres. O cara estava lá, viu Jesus Cristo, provavelmente ele já sabia pelos boatos que Jesus Cristo estava fazendo milagres, mas se quiseres. É o rapaz da água. Então é se quiseres. Quantas vezes nós vamos até Jesus Cristo e a gente quer pedir uma coisa para Ele e não é se quiseres. Jesus Cristo, faça isso porque eu estou determinando, faça porque eu estou mandando, faça por... Irmãos, isso não é confiar, isso é impor, é querer fazer com que o Deus, Ele caiba dentro da minha caixa de sapato, é querer fazer com que Jesus Cristo, Ele obedeça aquilo que eu queira que aconteça. É eu olhar para Jesus Cristo e falar, não, Jesus Cristo, faz isso aqui porque eu estou determinando. Não, irmãos, é se quiseres. Temos confiança a esse ponto? Temos fé a esse ponto? Porque isso que é o que nós temos que refletir. Uma coisa é eu chegar para Jesus Cristo, olho para uma criança que está sofrendo, um parente, um neto, um filho, vejo lá, a pessoa está doente, às vezes a pessoa está já com uma doença terminal, e aí eu vou lá, não, que vai determinar, que vai levantar dessa cama. Irmãos, nós temos fé para poder chegar, Senhor, faça a sua vontade. Porque uma coisa é eu ter fé querendo que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que eu quero, que na verdade isso não é ter fé, é impor aquilo que eu quero. Outra coisa é eu ter confiança em Cristo, é eu ter fé de que as coisas que vão acontecer ali vai ser na permissão dele. Lendo esse texto, eu acredito fielmente que se Jesus Cristo não tivesse curado essa pessoa, estaria tudo bem para ele. Porque ele não foi impor nada. Em Jeremias, capítulo 32, versículo 17: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes o céu e a terra, nada há que te seja demasiado difícil. Irmãos, tudo está na possibilidade de Cristo. Curar uma doença terminal. Quantas histórias que a gente fica sabendo de pessoas que estão doentes, e aí o médico fala, só tem 3 meses de vida, daqui a pouco a pessoa vive mais 15 anos, 20, 30, 40. Irmãos, só Jesus Cristo faz isso.
Em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. E aí eu leio esses dois versículos, tanto de Jeremias quanto de Lucas, para a gente poder entender que tudo é Deus. Porque para Deus nada é impossível. Para mim, irmãos, eu não consigo curar, eu não consigo fazer muitas coisas, eu não consigo transformar água em vinho, eu não consigo esticar braço de ninguém. Somente Deus é que cura, somente Deus é que transforma, somente nele que nós temos que ter fé. Porque, irmãos, por mais que não seja este local, o local que nós devemos buscar, mas Deus, Ele se compadece de nós. Deus, Ele não nos abandona. Jesus Cristo, Ele morreu por nós, irmãos. São 2026 anos. Eu não tinha nem nascido, nem parente meu, o pessoal nem se bestar, meus tataravós se bestar não, meus tataravós não tinham existido, não estava existindo ainda. E lá atrás, Jesus Cristo fez o sacrifício por nós. Irmãos, se Ele morreu na cruz por nós, que foi o ápice do sacrifício, o maior presente que a humanidade poderia ter ganho, esse amor, o amor foi tanto que Ele fez esse sacrifício por nós. Irmãos, Ele se compadece por nós. Nós temos que ter fé nele, nós temos que acreditar, mas também nós temos que saber que Jesus Cristo, Ele é por nós também. Nós não estamos deixados aqui às mínguas. Quando Ele subiu aos céus, Ele falou que Ele ia deixar o Espírito Consolador. Nós não estamos aqui hoje, o véu se rasgou. A gente não precisa fazer um sacrifício de um animal, a gente não precisa ir até um determinado local, um templo específico para poder ir até um sacerdote, levar um animal para esse animal ser sacrificado. Nós não precisamos de nada disso, irmãos. Não tem cuidado maior. E Jesus, estendendo a mão, tocou. Irmãos, as pessoas não tocavam nos leprosos. Os leprosos, eles não podiam tocar nas pessoas que eram puras, as pessoas que eram sadias, as pessoas que não tinham lepra. Jesus Cristo estendeu a mão e tocou nele. Irmãos, por mais sujo que nós possamos estar, Jesus Cristo, Ele sempre vai estender a mão para nós. Por mais imundo que nós possamos ser, por mais rejeitado que nós possamos estar naquele momento, que a sociedade ela nos afasta, que o trabalho está daquele jeito, que o relacionamento está complicado, que a família não está legal, por mais que nós estejamos passando por todas as dificuldades, não interessa, irmãos, Jesus Cristo, Ele estende a mão por nós. A gente pode estar passando o que for, pode estar sofrendo o que for, Jesus Cristo, Ele não nos abandona. Ele estende a mão, Ele toca na nossa lepra, Ele cura aquilo que as outras pessoas
fazem com que a gente seja uma ovelha desgarrada, as outras pessoas nos deixam de lado, as outras pessoas nos maltratam, as outras pessoas nos humilham. Irmãos, Ele toca na nossa lepra. E muitas vezes naquela lepra que nós escondemos também. Porque às vezes na frente da sociedade eu posso ser uma coisa, mas eu estou carregando uma grande doença, uma grande lepra no meu coração. Jesus Cristo, Ele toca nas nossas dificuldades. Ele toca na nossa lepra. Jesus Cristo, Ele nos purifica. Jesus Cristo, Ele nos transforma. E em seguida você vai ver que o cara ficou curado. O cara ficou curado e Jesus Cristo fala: meu irmão, agora vai lá e se apresenta para o sacerdote. Não fala nada com ninguém. Vai lá no sacerdote e se apresenta para ele. Fala com ele, mostra para ele que você está curado. E ainda melhor, faz aquilo que a lei de Moisés está mandando. Vai lá e dá seu dízimo. Irmãos, é Jesus Cristo falando com a gente. Galera, roubou, acabou. Matou, deixa para lá. Fez isso, acabou. Aprontou, não, irmãos, acabou isso aqui, esquece. Agora vai lá e mostra para a sociedade. Mostra a outra pessoa que você é. Mostra o milagre que Jesus Cristo fez em nossas vidas. Mostra para as outras pessoas. Sejamos um testemunho daquilo que Jesus Cristo fez em nossas vidas, para a gente mostrar para a sociedade, para a gente poder chegar lá. Olha aqui, ó. Não é o nosso caso aqui, graças a Deus. Mas é só um exemplo, irmãos. Eu era pilantra. Olha aqui, tá vendo aqui, eu pegava dinheiro e eu não pagava. Tá aqui, tudo que eu devia. Toma. O cara aprontava todas, enchia a cara, ficava bêbado e passava mal vergonha e saía caindo pelos cantos. Não, tá aqui, irmãos, a partir de hoje eu não bebo mais. A partir de hoje eu não pego mais meu salário todo e invisto só em bebida. A partir de hoje eu não vou enfiar minha cara nas drogas. A partir de hoje eu não vou pegar o meu salário, vou deixar minha família passando fome e vou ali na biqueira encher minha cara de droga. Isso, irmãos, só Jesus Cristo faz. Somente Jesus Cristo faz. A sociedade não tem pena. Somente Jesus Cristo é que toca em nossas feridas. Ladrão, meu irmão, a sociedade detesta ladrão. Detesta. Pessoas que bebem, cara, quem gosta de pessoa que bebe é o dono do boteco, até um certo ponto. Quando a pessoa ela começa a ficar bêbada e começa a dar chilique, meu irmão, aquele cara ela já começa a fazer problema, já começa a querer beber e não pagar, já começa a querer pagar para todo mundo e daqui a pouco fica no prejuízo. Pessoa que bebe até um certo limite, o dono do boteco aceita. Fora isso, nóia, nem se fala. Quando o nóia rouba na comunidade, quem é que pega o nóia para pau? Os próprios traficantes. Não é verdade? Então, irmãos, só quem vai aceitar a gente do jeito que nós somos, não para permanecer como estamos, mas aceitar do jeito que nós somos, só Jesus Cristo. Porque a sociedade, o mundo, até família, gente, até família, tem parente que, cara, aparece aqui uma vez no mês só, pelo amor de Deus. Não vem todo dia na minha casa, não. Não é verdade?
A gente, como família, a gente não se tolera às vezes. Só Jesus Cristo, irmãos, que está com os braços esticados todos os dias, nos esperando, pronto para nos curar. Somente Ele. Fora isso, irmãos, mais ninguém. Não adianta. Não é um amigo da cachaçada, não é os amigos das drogas, não é os amigos, às vezes não é nem os amigos da igreja, tá? Que tem gente, nossa, que chega na igreja, cria aquela patotinha, ai, meus amigos, meus melhores amigos. Eu até estava conversando com o Rodrigo, falei, Rodrigo, como é que pode, cara? As pessoas, enquanto você está na igreja, as pessoas estão te tratando, nossa, que sei lá o que, você isso, você aquilo, aí você se desliga da igreja, por qualquer que seja a situação, a pessoa passa na rua, é capaz da pessoa bater em você, mas ela não te dá um bom dia. Então até na igreja, irmãos, a gente tem esses problemas. Imagina lá fora. Se até aqui dentro, que a Bíblia fala que nós temos que amar uns aos outros, nós temos esses problemas, esses conflitos, né, de socialização. Imagina lá fora com as pessoas que estão nem aí para a Bíblia. Só Jesus Cristo, irmãos, está com o braço esticado para poder nos atender. Jesus Cristo, estendendo a mão, tocou. Jesus Cristo tocou nele, tocou na sua lepra, na sua ferida, naquilo que aquele homem tinha de pior. Jesus Cristo foi lá e tocou. Irmãos, nós, se não fosse o Espírito Santo de Deus, cada coisa que aparece nas nossas cabeças, que somente a gente sabe internamente, o quão miserável que nós somos, porque nós somos animais. Sem a presença de Jesus Cristo, nós somos animais. Se bestar, pior do que as feras do campo, porque elas pelo menos seguem um padrão ali. O ser humano não, o ser humano, ele é terrível. Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Irmãos, Jesus Cristo, independente do que aconteça, Ele está lá. Não é um ser humano, não é um pastor, não é um padre, não é um arcebispo, não é um bispo, não é o papa, que são pessoas limitadas. Chega um período, não sei se vocês já perceberam isso, eu acho que o cargo de papa deve ser muito cansativo. Os papas ficam velhos rápido, né? Eles morrem rapidinho, os caras quando assumem o papado, eles estão todos novos, daqui a pouco já está tudo caducando. E é assim, irmãos, são pessoas, são seres humanos. Quantos escândalos que a gente vê aí fora, né? Com pessoas religiosas, pessoas não religiosas. O que importa, irmãos, é que a gente tem que entender que a nossa fé, ela tem que ser em Jesus Cristo. A gente entendendo isso, todo o resto fica fácil. A convivência fica mais fácil, o respeito fica mais fácil, o amor principalmente fica mais fácil, porque o objetivo é Cristo. Então, irmãos, Deus, Ele está lá. Basta a gente aceitar, ter fé, porque antes de Jesus Cristo tocar nesse leproso, ao ver Jesus Cristo, ele já fez o que? Ele adorou a Cristo. Antes dele tocar nesse leproso, esse leproso ele já teve fé. Se quiseres, tu pode me curar. Antes de Cristo tocar no leproso, houve fé. Volto a perguntar: nós estamos com fé?
Porque para que Deus possa estar tocando em meu coração, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, eu preciso permitir que Ele entre fazendo acontecer, que Ele entre com providência. Eu tenho fé, irmãos. Será que realmente eu tenho fé? Irmãos, para a gente poder finalizar, um último tópico. O poder de Jesus Cristo produz transformação imediata. Jesus Cristo tocou o leproso. Logo em seguida você vai ler lá: e imediatamente ficou limpo da sua lepra. Irmãos, a partir do momento que Jesus Cristo toca na minha vida, tudo o que aconteceu de errado acabou. O comportamento que eu tinha errado, eu não vou ter mais. Se esse leproso, depois que ele foi curado por Jesus Cristo, ele se envolvesse com outros leprosos, ele ia ter lepra de novo. Irmãos, transformação de Cristo, ela é imediata. O Espírito Santo de Deus, ele incomoda. Antigamente o pessoal, quando passava perto das igrejas, pelo menos baixava o som, né? Hoje em dia, não, falta de educação. Mas, entende, irmãos? Transformação imediata. Não tem como eu falar que Jesus Cristo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e eu ficar com dúvida de que Ele fez uma mudança na minha vida ou não. Ou Ele é o Deus Todo-Poderoso, ou não é. Ele é, tá? Não existe isso não, irmãos. Deus, Ele faz uma transformação imediata. Não existe isso. A partir do momento que se tem a cura, a partir do momento que Deus, Ele toca nos nossos corações, a partir do momento que Deus, Ele toca na nossa lepra, não existe isso. A transformação é imediata. Sou usuário de droga, meu irmão, posso até ver a droga, vai bater aquela vontade, não, mas eu vou seguir aqui, ó. Acabou. Não tem esse negócio de, estou usando droga hoje, aí amanhã eu vou usar, eu estava usando 5, aí a próxima semana eu só uso 3, na outra eu só uso 2, até, não, irmão, acabou. Encerra o papo. Transformação, ela é imediata. Jesus Cristo tocou no leproso, imediatamente o leproso, ele foi curado. Imediatamente, irmãos. E a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar que as coisas que Deus faz em nossas vidas, elas são imediatas. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, quando nós estamos passando por um perrengue, saúde, financeiro, ou um problema familiar, um problema no relacionamento, a gente não quer uma mudança imediata, a gente não pede a Deus, Deus, tira isso aqui agora, Senhor, acaba com isso aqui agora. Irmãos, quando Deus toca, é imediatamente. Não tem como a gente ser tocado por Deus e quando a gente vê as coisas erradas, a gente não sentir aquele incômodo no coração, aquela palpitação, aquela pergunta na cabeça, cara, será?
Poxa, não tem como, irmãos. Porque quando o Espírito Santo de Deus entra, é lapada, é na hora, é certeiro. Não tem como. Tem algumas pessoas que eu fico triste, mas muito triste. Triste por elas, que são aquelas pessoas que conheceram a Cristo e se desviaram. Irmãos, eu acredito fielmente que não tem como uma pessoa conhecer a Cristo e ela se desviar e esquecer de Cristo. Imagina o sofrimento que deve ser na cabeça dessa pessoa, ficar refletindo: nossa, mas eu sei que isso aqui é errado para Cristo, por que eu estou fazendo isso aqui? Imagina a tortura que deve ser essa situação que a pessoa se coloca, em abandonar a Cristo e, quero saber de nada. Não, às vezes a pessoa se chateou, às vezes aconteceu alguma coisa dentro da igreja que afastou a pessoa, mas imagina, irmãos, a tortura que não deve ser. Eu fico muito triste por essas pessoas. Não que eu sou melhor do que elas, muito pelo contrário. Às vezes a pessoa lá fora, ela pode estar sendo até mais crente do que eu, mas eu fico refletindo nisso. Imagina o coração dessa pessoa, como não deve estar. Um coração humilhado, despedaçado. O quanto que essa pessoa ela não esteja ansiosa de uma atenção de Cristo. Não é nossa, não é de igreja, não é de ficar abraçando, não é nada disso não. Mas imagina, irmãos, todos que estão aqui hoje, todos, sem exceção, somos pessoas de Deus. Todos nós que estamos aqui somos pessoas crentes de Deus, inclusive as crianças. Irmãos, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar, nós temos que persistir, nós temos que confiar. Não é, não, peraí, deixa eu ver se vai dar certo. Não, irmãos, se Deus tocou, se Deus fez, vai dar certo. Vou falar um testemunho aqui. Ano passado, eu estava conversando com o Rodrigo, aí ele pode ali confirmar ali, não vai deixar eu mentir, né, Rodrigo? Falei: Rodrigo, cara, eu estou muito cansado no meu trabalho. Salário legal, né? Cargo legal, né? Cargo de confiança. Eu fazia o meu horário, né? Só que assim, eu fazia o meu horário, mas quando o trabalho vinha, não tinha também, tinha hora, às vezes tinha hora para entrar, não tinha hora para sair e tal. Só que eu não estava legal. Já estava ficando muito estressado, já começou a demandar muito meu tempo. Às vezes acontecia de eu estar escalado para pregar e eu ter que ligar para o Rodrigo: pô, Rodrigo, vou ter que ficar aqui trabalhando até mais tarde hoje. E irmãos, assim, eu acho que vai demorar eu receber o salário que eu recebia, mas não tem problema não. Eu falei: Rodrigo, cara, eu vou sair desse emprego, cara. Vou sair fora desse trem, não dá para mim não. O que aconteceu foi que eu estipulei que eu tinha até abril para poder me resolver. Abri o CT, falei: não, vou me resolver aqui, fiz um plano. Falei: eu vou seguir nesse plano aqui e, cara, vou fazer isso aqui. Só que lá no fundo, não era tão fundo não, tá, irmãos? Confesso para vocês que não era tão fundo não. Eu estava muito receoso. Eu falei: cara, se eu pedir conta, vai ser meio problemático, velho. Não sei se eu vou conseguir voltar esse salário de novo, né, e tal. É uma área que não é a minha área de formação, mas é uma área que eu tenho experiência prática, né?
Então, aquela sensação, aquele sentimento, e eu postergando com aquilo, até que aconteceu uma situação onde eu não pensei duas vezes. Na hora que aconteceu a situação, tô fora. Irmãos, eu tô tranquilo. Não tô rico, ainda não, mas não tem nenhuma conta atrasada. Eu tô tranquilo aí para uns mais 3, 4 meses. Se eu quiser ficar de bobeira, eu fico. Lógico que eu não vou ficar, né? Tem que correr atrás, tem que botar aluno no CT e tal, mas eu tô tranquilo, irmãos. Foi uma coisa que aconteceu comigo e que eu confesso para vocês que em certo momento eu cheguei a balançar. Mas isso serve, irmãos, para a gente poder entender que quando a gente confia em Deus, as coisas fluem. Então, a gente precisa confiar em Deus. As coisas talvez não aconteçam do jeito que a gente espera. Todo o plano que eu tinha, fiz todo um plano, toda estratégia, sei lá o que, deixei tudo anotadinho, tal, na minha cabeça o negócio estava tudo redondinho. Saiu nada do jeito que eu tinha planejado, mas no final deu certo. O meio do caminho não bateu, mas o final é o mesmo. Então, irmãos, a gente precisa confiar. A gente precisa deixar o humano de lado e deixar Jesus Cristo agir cada vez mais em nossas vidas. Senão, irmãos, a gente vai ficar refém dos nossos erros, refém das nossas escolhas, né? Refém das escolhas dos outros. Às vezes a gente paga pato pelo erro dos outros. Então a gente precisa confiar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Estou fazendo oração. Zé Luiz? Eunice? Tá. Irmãos, antes da gente fazer essas orações específicas, eu gostaria de convidá-los para que nós possamos estar orando com o intuito de nós edificarmos a nossa fé, fortalecer a nossa crença em Jesus Cristo. Porque sem acreditar naquilo que Jesus Cristo fez por nós, nada disso aqui faz sentido nenhum. É por isso que quando os ateus olham pra gente, eles olham pra gente e ficam tipo assim: o que esse cara está fazendo? Por que esse cara faz isso? Não tem lógica. Mas é isso, irmãos, a lógica ela é humana. Deus, ele não cabe na nossa lógica. Amém? Senhor Deus, obrigado por mais esse culto, mais essa oportunidade, mais essa pregação, mais essa fala. Que o Senhor possa estar nos abençoando e mais ainda, Senhor, que o Senhor possa estar fortificando a nossa fé. Que cada dia que nós acordarmos, nós possamos estar buscando a Tua presença, nós possamos estar acreditando cada vez mais no sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Que nós possamos acreditar não só isso, mas na ressurreição, naquilo que Ele fez para poder garantir que nós estivéssemos com Ele no final, no grande dia. Senhor, que o Senhor possa estar nos dando direcionamento, sabedoria, porque sem isso, meu Pai, nós nos perdemos. Sem isso, nós não somos ninguém. Sem a presença do Senhor, sem o seu direcionamento, sem o seu afago, nada, Senhor, que nós façamos vai fazer algum sentido. Por isso, Senhor, eu gostaria de pedir que mesmo nos momentos bons, nos momentos ruins, nós estejamos sempre lembrando da presença do Senhor.
porque nós precisamos ter fé. Que a sua fé seja como um fogo de um farol, aquele farol que nunca se apaga. Que nós possamos, Senhor, acreditar cada vez mais, fortificar cada vez mais, e não só isso, servirmos como exemplos da sua bondade, do seu amor para conosco. Senhor, muito obrigado por tudo. É a oração que eu te faço. Amém. Amém. Nós vamos Minha coluna. Primeiro do nosso pastor Rodrigo, a Natânia e a irmã Elise, né, que a irmã Sandra achou que ela tinha lá no demônio, mas graças a Deus ela voltou para casa. Deus querido, Deus amado, quero apresentar, Senhor Jesus, a unir-se em tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Te agradeço pelo cuidado que o Senhor teve com a tua serva, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, que não deu nada, graças a Deus, ela voltou para o teu lar, Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, por essa obra que o Senhor tem feito, Pai. Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir também pela vida da nossa irmã Natânia, Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, a vida dela, Senhor. Vai de encontro aquele coração, aquela mente, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, coloca ela em tuas mãos, ó Pai. Joga por terra tudo aquilo que não é teu, Senhor. Pai querido, Pai amado, que ela venha ter os pensamentos do Senhor, os pensamentos, ó Pai, que produz, ó Pai, esperança para a sua vida, Senhor. E que ela venha ver, Senhor, que um sentido tem, ó Pai, quando nós colocamos o Senhor acima de todas as coisas, Senhor. Pai querido, Pai amado, vai naquele coração, Senhor, naquela mente, transforma, Senhor, liberta, Senhor, cura, renova, restaura aquela vida, Senhor. Vai aonde nós não conseguimos ir, mas o Senhor é um Deus que tudo pode, ó Pai. Transforma aquela vida, liberta, Senhor, com o teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu coloco também a vida da minha filha Thaís em tuas mãos, ó Pai. Pai querido, Pai amado, visita aquela vida, aquele coração, ó Pai. Tira toda a dureza de coração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Protege ela, guarda ela, livra ela de todo mal, Senhor. Pai querido, Pai amado, liberta aquela vida, aquela alma, aquela vida do Senhor, é preciosa para o Senhor, ó Pai. E eu creio, Senhor, no teu poder, Pai, sobre a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor vai restaurar, vai libertar aquela vida, Jesus. Eu creio no teu poder, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu não sei como o Senhor vai fazer, Pai, mas eu creio, ó Pai, que todas as coisas, ó Pai, colaboram, Senhor, para o teu bem, Senhor. Eu coloco a vida dela em tuas mãos, ó Pai, e joga por terra toda amarração, ó Pai, todo encanto, toda maldição, ó Pai, naquela vida, Senhor. Repreenda todo mal, todo embaraço, Senhor. Em nome de Jesus, liberta ela, Senhor, com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero te agradecer, Pai, pelas nossas vidas também, Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos ajudar, venha derramar graça e sabedoria sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Jesus, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, ó Pai. Somos gratos pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado, Jesus.